Agora, 2h41, Marco Guarizo, você é um usuário assíduo, né, das redes sociais. Assíduo e não ácido, né? Porque tem aqueles que ficam comentando coisas dos outros, tá? Eu só olho. Tem coisas que eu não gosto, por exemplo, que tá na moda hoje, quando você faz um vídeo com vários momentos assim que tem o corte, faz um ruído assim, pam. Você já viu isso aí? Já vi. Isso me irrita. Uma das modas aí. Isso, me irrita de uma maneira absurda, só que aí eu paro de assistir, em vez de ir lá reclamar, barulho chato. Então, mas eu sou assíduo, sim. Pô, quando eu acordo, fico uma meia hora lá em todas as redes, né? Instagram, Facebook menos. Tem das novidades do dia, né? Pois é. Mas meia hora é bastante tempo e aposto que passa rápido, né? Passa, tanto que às vezes eu chego atrasado aqui, né? Pois é, olha, é fácil hoje a gente se distrair, né? Com as redes sociais, ficar rolando ali o feed, né? Do Instagram, entre outras. Pra quem tem TikTok também. Eu tenho, mas confesso que não utilizo muito, TikTok viu, Guarizo? eu não tenho. Mas, enfim, a gente fica ali vendo, né, as informações e tudo mais. Hoje é uma forma também de se informar, né? Sim. Além, claro, das relações pessoais. Mas, enfim, é uma fonte de distração, né? Se não a principal aí do nosso cotidiano. Mesmo para notícia e tal. Hoje, pouca gente tem jornal impresso em casa e lê as notícias no celular também, né? E vai indo. Se interessa por uma, tem o link da outra e vai. Quando percebe, já passou uma hora ali mexendo, né, no celular. Só que, olha, isso pode ser bacana pra gente ter contato com outras pessoas, se informar, mas também pode ampliar, né, a sensação aí de solidão, que é um fator crítico para a saúde mental, que é tema em destaque aí no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A gente conversa agora sobre esse papel das redes sociais também na saúde mental com a Renata Rivetti. Ela que é especialista na ciência da felicidade, fala conosco aqui ao vivo. Renata, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, Renata, a gente comentava aqui como o tempo passa rápido, né? Quando a gente está mexendo nas redes sociais, mas elas podem contribuir também para mais solidão, né? As pessoas acabam se isolando mais e com isso perdem muitas vezes ali o sentido da vida até, né? Porque não se relacionam tanto, mas passam mais tempo aí nas redes sociais. Alguns indicadores mostram que a gente passa hoje mais de 9 horas conectados ao longo do dia, né? Então, claro que tem trabalho, mas grande parte também tem uma mente divagante e distrações externas como as redes sociais. O problema é que muitas vezes, de fato, a gente acaba vivendo muito no mundo virtual e pouco no mundo real, né? O grande preditor da felicidade da nossa vida são as pessoas, mas não são os amigos virtuais, e sim as conexões mais profundas, uma rede de apoio que a gente de fato cultiva. Hoje a gente vê um indicador que é muito grave, de 19% dos jovens adultos se sentirem totalmente sozinhos no mundo. Então eles têm milhares de seguidores, eles estão o dia inteiro conectados, mas se sentem sem, de fato, um suporte social. E isso acaba impactando na saúde mental, na saúde física, e a gente vive hoje, então, uma grande epidemia da solidão que tem feito a gente adoecer. O tema, ele é urgente, ele é muito necessário de ser falado e a gente começar a resgatar um pouco dessa nossa humanidade. Renata, conversar com 5 amigos ao mesmo tempo na rede social não tem o mesmo efeito de sair para jantar ou ir para um bar com 2, 3 amigos, né? Com certeza não tem. A gente hoje acabou substituindo um pouco das relações mais profundas por relações mais superficiais, acreditando que elas vão suprir essas nossas necessidades humanas, mas o que a gente tem visto é, de fato, os indicadores piorando em todos os aspectos. A gente vive uma grande epidemia da solidão, como eu falei, uma crise do sentido na vida, a gente tem pouco senso de pertencimento, né, de fato de profundidade nas relações, e a gente vive uma sociedade hoje ansiosa, estressada, deprimida. Então a gente precisa olhar para isso e entender que o modelo atual não está funcionando. Tem impactado na nossa saúde mental e bem-estar, tem impactado na nossa produtividade e na gente como sociedade como um todo. Agora, Renata, por que as redes sociais elas são tão viciantes, né? Por que é fácil passar ali meia hora, uma hora rolando o feed? É uma forma também aí de dependência que a gente desenvolve? Você falou a palavra certa, de fato é um vício.
a gente busca hoje uma dopamina rápida para suprir até esse vazio existencial que a gente vive, e no final cada curtida, cada like acaba me gerando um pouco da dopamina, né? Esse hormônio do desejo. O problema é que muitas vezes ele gera simplesmente essa dopamina rápida, barata, que não é a mesma coisa de eu de repente encontrar uma dopamina com atenção plena quando eu estou de repente numa relação mais profunda, quando eu estou descansando na natureza, quando eu estou fazendo um hobby que de repente me traz engajamento. Então o ser humano acabou de fato buscando preencher esse vazio com dopaminas rápidas e baratas, como as redes sociais, como as compras, como esses likes que a gente tem, que vem esse pico, né, de um hormônio que a gente acha que vai ter o prazer, mas no final ele é muito mais do desejo. Ele vem o pico e eu continuo na falta, e é por isso que a gente acaba viciado. Ele acaba rápido, ele foi sem atenção, ele de fato não preencheu o meu estado mais de presença. E hoje, de fato, as redes sociais são um grande vício da nossa humanidade. Renata, quando a gente fala, por exemplo, de consumo de bebida alcoólica, a gente fala use com moderação. Então, a nossa conversa aqui não é para parar de usar a rede social, né? Mas quando que a pessoa pode perceber que o uso das redes está deixando de ser algo divertido, algo saudável, e está começando a ficar nocivo, está fazendo mal? É exatamente isso. Eu acho que as redes sociais, elas são ótimas, né, pra gente. A gente, de fato, como vocês falaram, a gente olha notícias, a gente vê o que está acontecendo, vê a vida dos amigos. Então, ela tem um papel importante, até poderia ser algo social importante. Mas quando ela se torna nociva, quando a gente não consegue mais passar tempo sem. Então, tem pessoas que, de fato, estão no banheiro, pegam o celular no banho, estão dirigindo com o celular na mão, não conseguem mais prestar atenção num filme, não conseguem mais estudar, ler um livro. Então a gente começa a perceber que eu não sou mais um adulto funcional. Eu sou um adulto de fato viciado que está precisando dessa dopamina o tempo todo, preencher esse vazio através desses likes. E isso faz no final a gente acabar tendo uma vida que impacta na nossa saúde mental, nosso bem-estar, nas nossas relações de fato mais profundas, impacta no nosso trabalho. Então a gente começa a perceber que ela pode estar mais atrapalhando do que de fato agregando na vida. E que é uma dopamina, né, Renata, rápida, diferente de você ler um livro, como você disse, ou até assistir um filme, uma série, ou seja, essa utilização excessiva das redes sociais, elas afetam também a nossa capacidade de concentração. Alguns dados, tem um dado da Universidade de Harvard que mostra que hoje 47% do tempo a gente está divagando, né? Estamos aqui, mas não estamos. E eu acho que o celular tem piorado esse cenário. De fato, a gente vê, e a neurociência tem mostrado, que a nossa cognição hoje ela fica muito pouco tempo com a atenção plena. Então, as pessoas de fato não conseguem mais assistir um filme de 2 horas sem pegar o celular, não conseguem mais ler algumas páginas do livro sem estar presentes de fato, focadas. Então, a gente acabou se tornando uma sociedade com baixíssima atenção plena, o que impacta em toda a nossa vida, na satisfação para a vida, nas relações que a gente constrói, no nosso trabalho. Então, a gente hoje é uma sociedade comprometida em atenção. Não acho que seja impossível resgatar, mas cada vez mais difícil enquanto a gente tiver um celular 24 horas na mão. O que me chama muita atenção, Renata, é que às vezes as pessoas estão no celular e você está falando com elas, né? E elas não conseguem prestar a menor atenção em você porque elas estão totalmente compenetradas no celular. Esse tipo de concentração é nocivo também? Claro, a gente também criou uma sociedade que acredita que é multitarefas, né? Então que dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não sabe que o nosso cérebro não é multitask, né? Então o nosso cérebro hoje ele não consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Ele faz com pouca atenção, com pouca cognição e no final a gente faz tudo mal feito, sem qualidade. Então essa ideia de que dá para eu estar conversando com alguém com o celular na mão, respondendo uma mensagem, que é um mito que a gente criou de ser multitarefas, tem nos adoecido. Porque no final eu não consigo nem lembrar o que eu acabei de conversar com alguém que estava na minha frente e também não prestei atenção na conversa, no que eu estava respondendo pelo celular. E aí termina o dia, a gente se sente solitário, a gente se sente exausta, sobrecarregada, mas com muito pouco senso de realização, de sentido na vida. E isso vai impactando cada vez mais, né? Me trazendo mais ansiedade, me trazendo mais tristeza e no final esse grande senso de falta de escuta ativa, de humanidade nas relações. A gente de fato
está perdendo o básico de uma relação que é o olho no olho, que é o carinho, que é construir realmente um grupo de apoio. Renata, e que práticas que a gente pode adotar aí no dia a dia, né? Mudanças para reduzir essa dependência do celular, das redes sociais e preencher esse tempo também com atividades que façam mais sentido, né? Que ajudem de fato na saúde mental. Eu acho que primeiro o mais óbvio é a gente acordar e não pegar o celular. Então a gente hoje já tem o celular, o despertador, então a gente já pega, quando vê já tem uma mensagem, normalmente já tem uma mensagem, você já acorda achando que está devendo, né? Como o Marcos falou, parece que a gente já está atrasado e vai se atrasando, porque é um vício, a gente consegue ficar muito tempo sem nem perceber o tempo passar. Então esse é o primeiro aspecto, não peguem o celular ao acordar. O segundo é ter momentos de hiperfoco ao longo do dia com essa pausa sensorial. Se não adianta você estar fazendo uma apresentação, uma análise, um trabalho que exige hiperfoco com o celular te trazendo notificação o tempo todo. Então a gente precisa ter esse autocontrole de desligar o celular, né, enquanto a gente estiver no hiperfoco. E acho que o principal é a gente encontrar momentos significativos na nossa vida que precisam ser sem o celular. Relações mais profundas, né? Se eu estiver num jantar com alguém que eu amo, se eu estiver visitando um familiar, se eu estiver num show com alguém, jantando, eu não posso estar com o celular em mãos, né? Então acho que isso é super importante. E para essa cognição que a gente precisa também se recuperar do estresse, hoje a gente vive um excesso de informação, é também ir para a natureza, é realmente se desconectar um pouco do mundo digital por um tempo. É difícil, mas é possível. Bom, agora vou para os dois lados da moeda que nosso ouvinte aqui, a Maria de Fátima, disse. Tem as pessoas idosas, por exemplo, elas aprendem, né, no celular, né? Então, às vezes tá fazendo algum tipo de jogo para distrair a cabeça. Tayla e eu, por exemplo, estudamos idioma pelo celular, né? Então, tem esse tipo de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando do Setembro Amarelo, a gente sabe também do outro público, das crianças, aqueles jogos nocivos que podem levar até a tragédias, né? Então, como fazer, né, para discernir o que é bom, o que é ruim e se dá para fazer coisas boas também? Bom, acho que para criança sempre é nocivo. A gente vê a cognição das crianças inferior aos dos pais na mesma época, então a gente vê de fato a gente, como sociedade, vai perdendo um pouco até de inteligência por esse vício, por não pensar mais tanto, não se desafiar. Então esse é um ponto importante. E para adultos, ele pode sim ser produtivo, ele pode trazer desafios importantes, novas habilidades, a própria inteligência artificial, né, hoje dentro dos celulares também pode nos ajudar. Aqui é de fato a gente ter mais autocontrole na vida e não simplesmente ir seguindo quase como um zumbi adormecido, né, com o celular em mão, sem prestar atenção no outro, sem se conectar em momentos analógicos e não digitais. Então, eu acho que para a criança sempre vai ser nocivo, até porque hoje a gente vê crescendo um monte de informação que é ruim para uma criança e que acaba moldando o cérebro dessa criança, mas para nós adultos frutíferos e produtivos é autocontrole, é buscar outros hobbies, é também se desconectar e fazer um detox de vez em quando, né? A gente precisa também fazer o que a gente consegue fazer bem no celular e se desconectar quando a gente percebe que a gente está perdendo tempo. Renata Rivetti com a gente, ela que é especialista na ciência da felicidade, falando sobre essa relação, né, entre saúde mental e redes sociais nesse Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Renata, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Agora 2h55.